Muito bom dia, meus alunos. Tudo bem? A gente vai fazer uma pequena observação aqui nas notas de aula de física. Propagação de calor. Bom, conceito de calor. Calor é uma forma de energia em trânsito. Sempre parte da maior temperatura para a menor temperatura, né? A gente já comentou isso em sala de aula, né? É uma forma de propagação de calor também. Mas existem três formas de propagação de calor. Nós temos aí a condução, irradiação e convecção. A condução ela ocorre sempre em materiais sólidos. A convecção ela ocorre sempre transportando massa da parte menos densa para a parte mais densa. E a irradiação ocorre através de ondas eletromagnéticas, nesse caso aqui, como ondas infravermelhas. Então são os três tipos de forma de propagação de calor. Primeiro, a condução. Como eu falei, a condução ocorre em materiais sólidos. Não ocorre em líquido, não ocorre em gases. Somente materiais sólidos. Observe que, à medida que a temperatura vai aumentando, as partículas formadoras desse material vão agitando cada vez mais. Isso faz com que a energia seja transportada através das partículas em forma de calor. Então, o calor se propaga sempre da maior temperatura para a menor temperatura. Ok? Bom, nós temos aqui alguns materiais que pode representar a maior ou a menor passagem ou transferência de calor. Então, nós temos aí vários tipos de materiais diferentes, né, que transportam mais ou menos calor. Por exemplo, nós temos aqui metais. Esses metais transportam muito calor, então são materiais condutores. Se a gente pegar o papel, por exemplo, é um material que não transporta muito calor, é um material isolante. A madeira também, né, essa colher de madeira, ela também é um material isolante. Então, os materiais condutores que transportam maior quantidade de calor. Ok? Nós temos aqui a convecção de calor. Bom, como eu falei para vocês, a convecção ela ocorre através do transporte de massas, né? Pode acontecer em líquidos, gases e vapores. O que acontece? Quando o material é aquecido, né, em volta, em torno, a densidade diminui, fazendo com que esse material suba. Por exemplo, o ar quente. O ar quente tende a subir. E, em compensação, o ar frio tende a descer. O ar frio é mais denso, né? Então, o ar quente sobe porque é menos denso e o ar frio desce porque é mais denso. Isso acontece diariamente, né? Por exemplo, o ar-condicionado ele libera um ar frio e esse ar frio desce. E é por isso que o ar-condicionado é colocado sempre na parte de cima, para que o ar frio desça e faça com que o ar quente que está localizado no local suba. Uma das aplicações da convecção de calor são as brisas, né? Então nós temos aqui as brisas marítimas. Durante o dia acontece o transporte de massas, né, provenientes do continente para o oceano, né, para o mar. Ok? Então, durante o dia, o calor está mais concentrado na parte continental e esse calor sempre segue no sentido do mar. E durante a noite acontece o inverso, né? Durante a noite o calor sai do mar em direção ao continente, né? Por isso que a gente fala brisa marítima, né? Sempre no finalzinho da tarde tem aquele frescor. Ok? Bom, aqui é uma aplicação da convecção de calor, como eu já falei, em ar-condicionado, né, e em refrigeradores.
O ar-condicionado sempre é localizado na parte superior, porque libera um ar frio. Esse ar frio é mais denso e tende a descer, deslocando o ar quente, que está embaixo, para cima. Isso vai acontecer sempre, né? É um ciclo. A mesma coisa acontece em geladeiras. Então nós temos aqui nas geladeiras o ar frio partindo de um ponto, né? Ultimamente as geladeiras fast free, ela tem uma saída de ar superior, né? Ar frio. Esse ar frio desce, deslocando o ar quente para cima, sempre em ciclo. Okay? Isso acontece também com aquelas geladeiras pequenas, né? Aquelas geladeiras mais antigas, onde o congelador fica dentro da geladeira. Né? O congelador ficando lá em cima, desloca o ar frio para baixo e o ar quente sobe, produzindo ciclos de calor, que é conhecido como convecção. Ok? E por último aqui, irradiação de calor. Bom, a irradiação de calor acontece em forma de ondas eletromagnéticas. Essas ondas são do tipo infravermelhas. Uma onda infravermelha na verdade, é uma forma de calor, né? Ou seja, uma energia em trânsito. Ok? Então, sempre que você se aproxima, por exemplo, de uma fogueira, você sente o calor irradiando e você não toca na fogueira para sentir o calor. Você sente por aproximação. Ou seja, a fogueira emite uma radiação térmica e você sente essa radiação térmica. Não é necessário que haja nada entre a fonte de calor e você. Então significa que essa radiação térmica ela pode ocorrer também no vácuo. Ou seja, se a gente pegar o Sol, por exemplo, fazer uma análise do Sol, o Sol está afastado da Terra. E entre o Sol e a Terra existe o vácuo. Mas as ondas de calor que saem do Sol chegam na Terra. Né? Na verdade, essas ondas de calor elas se propagam da Terra para o Sol. Do Sol sai um outro tipo de radiação chamada ultravioleta. Essa radiação ultravioleta ela toca no solo, aquecendo o solo, liberando essas radiações infravermelhas. Bom, isso é responsável pelo que a gente está vendo aqui, pelo dito efeito estufa, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma estufa propriamente dita, né? Uma estufa feita de vidro, né? Onde a radiação ultravioleta penetra no vidro e quando elas tocam nos objetos, no solo, libera calor. E esse calor é irradiado para fora ou para cima. Boa parte desse calor sai, mas boa parte também continua dentro da estufa. E é o procedimento definido como efeito estufa. Né? O efeito estufa é local, né? Bom, por irradiação de calor, nós conseguimos medir, através de equipamentos especiais, a temperatura, né? Conhecido como termômetro óptico. Então, o equipamento somente se aproxima do objeto e já consegue medir a temperatura, né, desse objeto. Observe que quanto mais azul, mais frio, e quanto mais vermelho, mais quente. Né? Ultimamente está sendo muito utilizado isso, né, na medição de temperatura por distância. Mais um pouquinho de radiação de calor. Observe o que a gente acabou de falar agora, né? O calor, ele incide, né? Esse calor incidente, que seria a radiação ultravioleta. Boa parte desse calor é absorvido, né? E outra parte é refletida. Né? E uma boa parte desse calor também é transmitido. Por exemplo, se tiver uma parede entre a fonte de calor e o observador, essa parede ela provavelmente vai conseguir absorver boa parte desse calor e transmitir esse calor para dentro do recipiente. Então significa que matematicamente o calor incidente é a soma de todos os calores que pode ser transmitido, absorvido ou refletido. Né? Calor incidente é a somatória de todos os calores que pode ser transmitido, absorvido ou refletido. Ok?
Um outro exemplo aqui bem interessante é a garrafa térmica. A garrafa térmica também é conhecida como vaso de Delaware. A garrafa térmica ela foi inventada no final do século XIX e ela é simples, né? Ela é composta basicamente por um tubo espelhado, um tubo de vidro, né? Observe que esse tubo de vidro interno, ela tem duas faces, a face interna e a face externa, e essas duas faces são espelhadas. Espelhada para quê? Para refletir o calor. E entre essas duas faces existe um vácuo. Observe o vácuo. O vácuo não pode transmitir calor por condução, muito menos por convecção. Então fica somente a última fase, né? No vácuo pode ser transmitido calor somente através de radiação, ok? Então uma garrafa térmica ela tem que ter essa estrutura. Ela tem que ter um tubo de vidro formado por duas faces espelhadas e no seu interior o vácuo, né? A parte espelhada é para refletir o calor nas duas faces. Então quer dizer que se tem um líquido quente lá dentro, o calor bate na face espelhada e volta, e fazendo essa reflexão sempre, né? E no caso do ambiente com uma temperatura diferenciada, né, o calor ou o frio, né, que esteja lá fora não é transmitido para dentro, ok? Porque a face espelhada externa não deixa, né? O calor de fora reflete e retorna, né? Lembrando que existe o calor frio e o calor quente, né? Então, se você quer uma garrafa térmica para manter aquecido o líquido, provavelmente a parte de fora vai estar mais frio. Então, significa que a parte de fora não vai entrar em equilíbrio térmico com a parte de dentro por causa dessa face espelhada. Além disso, nós temos aqui uma tampa. Essa tampa é feita de um material que é isolante, nesse caso aqui é o plástico. Ok? A parte externa, a proteção da garrafa térmica, ela pode ser feita de plástico, pode ser feita até de metal, porque a transferência de calor não vai acontecer para dentro da garrafa por conta das faces espelhadas do tubo de vidro. Ok? Bom, a última observação que a gente faz aqui. Lembrando que existe uma certa contradição aí entre a biologia, a física, os ambientalistas em geral. Nós físicos consideramos o efeito estufa que ocorre em microclimas, não ocorre na Terra inteira. Ou seja, não há possibilidade de mudança de temperatura na Terra inteira. Ok? Depois vocês pesquisam mais sobre isso. Né? O efeito estufa acontece em ilhas de calor. Por exemplo, um local onde tem maior quantidade de vegetação, significa que o calor liberado, ou melhor, o calor absorvido, vai ser menor. Então, a tendência é que o local fique mais fresco. O local onde não tem nenhuma vegetação, acontece uma reflexão. Então, o calor reflete com mais facilidade. Ou seja, o exemplo, claro, o deserto do Saara, né? Onde não tem vegetação, o calor bate na areia e reflete. E por isso a temperatura é muito alta. Mas em compensação, durante a noite, quando não tem o sol, a temperatura cai. Fica muito baixa, uma temperatura extremamente baixa, até abaixo de zero. Então existe essa variação de temperatura muito alta no deserto por conta disso, né? Pela falta de vegetação e pela reflexão do calor proveniente do sol, né? Bom, aqui tem uma indagação, né? O ser humano emite gases, né? Gases tóxicos. Lembrando que esses gases tóxicos, os físicos não colocam como o CO2. O CO2 é necessário no ambiente, né? Ele que promove a fotossíntese. Então, nós não consideramos o CO2 como um gás tóxico, né? Então, as partículas pesadas, as partículas de enxofre, de amônia, né? São partículas tóxicas realmente, partículas pesadas que conseguem produzir uma camada
E essa camada faz com que o calor não consiga produzir ciclo, né? Ou seja, o calor bate na estrutura e retorna, só que quando chega no teto, né, dessa poluição, retorna novamente. Nesse caso aí, mantendo a temperatura ou aumentando a temperatura do ambiente. Né? Observem que isso aqui é uma ilha de calor. Isso não está acontecendo na Terra inteira. Essa é a diferença da nossa análise física com relação à análise ambientalista. Ok? A Terra inteira não está desse jeito e não vai acontecer isso nunca. Né? A pressão da Terra, do ar, né, da Terra sempre vai ser a mesma, portanto a temperatura não tende a mudar com muita facilidade na Terra, como os ambientalistas falam. Né? A temperatura muda sim nas ilhas de calor. Né? Então, dependendo do local onde existe uma certa quantidade de poluição, a temperatura muda. E pode mudar de forma absurda, dependendo da quantidade de poluentes que existe por ali. Ok? Bom, algumas observações finais aqui. Né, como que ocorre o efeito estufa. Provavelmente vocês já viram isso nas aulas de ciência. Né? Mas a questão é essa, né? O Sol emite uma radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha toca no solo, o solo esquenta, aquece, liberando uma radiação ultravioleta, né? Ok? Bom, finalizando então, gente. Essa é a aula, eu vou enviar uma lista de exercícios para vocês e para vocês resolverem, viu? Bom, brigadão, gente.